Mas Deus, ele não olha as nossas limitações. Deus não olha para nossas falhas, porque Deus, ele não vê como o homem vê. O homem vê apenas o que está na sua frente. O homem vê o exterior, mas Deus, ele vê aquilo que está dentro do teu coração. Ele olha para tuas qualidades, mesmo quando alguém não enxerga, ou mesmo quando alguém não quer aceitar. Então, é essa a palavra, a reflexão que eu quero falar para você da parte de Deus. Olha, não importa como você está vivendo agora, porque isso é só questão de virada de página. Deus, ele pode virar a página da tua vida e ele transformar a humilhação em exaltação, a rejeição em uma grande história para você dizer a todos quanto ouvirem: Deus mudou a minha vida, Deus virou a página da minha história. Então, eu quero te convidar a ler comigo em 2 Samuel 9 e o primeiro, que diz assim: olha, em certa ocasião, Davi questionou a si mesmo. Ele estava num momento de reflexão e ele questiona a si mesmo: será que há alguma pessoa da família de Saul que ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa em memória de Jonatas. A ler é interessante porque daí já começa a mostrar que Davi, ele não tinha nenhuma contrariedade ou algum rancor, algum peso de mágoa, de cólera por Saul. Ele poderia questionar e dizer: tem alguém da casa de Jonatas? Mas ele disse: tem alguém da casa de Saul, descendente de Saul, que eu possa usar de benevolência, que eu possa fazer algo bom por amor de Jonatas, ou por memória da amizade que eu tinha por Jonatas. E aí a gente ia ver que entra um personagem na história e fica marcado porque Ziba, como um dos servos da família de Saul, eu estou dizendo servo, não descendente, ele estava responsável por tudo da casa de Saul, pela riqueza, as possessões de Saul, as terras de Saul e toda a casa. Ele estava responsável com a sua família. Ele desfrutava de tudo que tinha de Saul e não era pouca coisa. Davi permitiu que ele cuidasse. Davi não tomou nada, mas deixou lá tudo para Ziba cuidar. E é interessante que quando Ziba se apresenta, versículo 2, convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe questionou: tu és Ziba? Ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. Até então ele não sabia de nada. Então Davi continua: olha, resta alguém da família de Saul? Novamente ele questiona se alguém da família de Saul. Chegou um momento em que Davi teve nas mãos a vida de Saul e, cortando ali um pedaço da sua vestimenta, ele mostrou: olha, eu poderia te fazer mal, mas eu não vou fazer isso contra o ungido do Senhor. Davi era um homem que respeitava não só um rei que agia com autoridade e poder, mas também com misericórdia. É por isso que muitas das vezes a gente não entende por que Deus escolhe Davi, ainda que Davi pecou, ainda que Davi... Veja como a gente apresenta primeiro os pecados de Davi. Davi cometeu pecados de sangue, foi por isso que ele não construiu o templo, e Deus disse a ele: não vai construir, porque a tua mão tem sangue, mas o teu descendente, aquele que vem depois de ti, o teu filho, ele vai construir. Davi pecou ali, cometeu adultério e assassinato, porque ele premeditou todo o planejamento, colocou lá o esposo daquela mulher na frente para morrer logo, e depois ele ficou com a sua mulher. E depois a gente vê que o resultado, a consequência, algo que ele fez sem ninguém perceber, Deus colocou de forma visível.
E tem coisas que as pessoas dizem assim: Deus não envergonha. Olha, sabe o que Deus disse para Davi? Deus disse: você fez em oculto, ninguém viu, mas eu farei com que publicamente todos saibam. Olha para isso. E depois a gente vê que a espada do Senhor ficou na casa de Davi. Então tenha cuidado antes de você querer fazer alguma coisa, esconder-se ou tentar esconder, porque na maioria das vezes o ser humano ele tenta se esconder de Deus, mas como vai esconder de um Deus que tudo vê? Então ele, questionado, ele responde: olha, tem ainda ou resta ainda uma pessoa, é um filho de Jonatas, e pontua, aleijado de ambos os pés. Sabe, na maioria, ali naquele momento, não poderia entrar ninguém com alguma dificuldade de mobilidade, alguma deficiência ou alguma limitação. Na presença do rei não entrava, a não ser que o rei permitisse de alguma forma, autorizasse e entrava. E Ziba agora, quem sabe, observando a pergunta do rei, olha, primeiro o rei pergunta se é alguém da casa de Saul. Depois ele diz para que eu haja de benevolência, para que eu mostre bondade por amor de Jonatas. Obviamente Ziba pensa consigo, o que é que o rei está pensando em fazer? Mostrar bondade, benevolência? O rei está tramando alguma coisa contra mim. Ele quer tirar eu das posses. E ele apresenta, de certa forma, a dificuldade, limitação, o defeito de Mefibosete. Ele é aleijado. Ele é aleijado. Aí Davi ainda questiona: e aonde ele se encontra agora? Porque, por mais que Mefibosete estivesse aleijado, Mefibosete estivesse distante, esquecido, com medo, porque por mais que a gente diga que ele estava lá numa terra esquecida, numa terra que não tinha pasto, ele estava escondido. Porque no momento em que a sua criada corre, ele cai e fica aleijado de ambos os pés, mas ele sobrevive. E nessa sobrevivência, ele está numa terra longe, distante, esquecido, mas ele continua sendo príncipe. Interessante. Olha, porque quando a gente olha para a nossa vida, às vezes a gente tenta dizer assim: eu estou numa situação tão difícil, eu estou num momento tão difícil, e a gente começa, de certa forma, a menosprezar-se e a dizer que a gente não tem, não pode. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você é filho, filha de Deus. E isso o diabo não vai tirar, por mais que esteja pressões na tua mente, por mais que a tua mente esteja aí sendo bombardeada com pensamentos intrusivos que diga: você não pode, você não é, você não tem, você não vai sair desse buraco. Eu quero te dizer, pela palavra de Deus, você tem um Deus, mas além de um Deus, você tem um Pai que se preocupa com você. Talvez você esteja distante desse Pai, mas o Pai, Ele é piedoso, misericordioso, bondoso, e Ele está te esperando. É interessante porque Ziba, ele aparece na cena, ele era responsável de tudo. E Ziba agora está respondendo: olha, ele está lá na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Alguém disse que assim, é terra do esquecimento. Mas era uma terra que não tinha pasto. Como é que ele sobrevivia, hein? Como é que ele passava os dias? Como era que estava a mente de um príncipe que foi levado para longe para não morrer e que agora estava vivendo na dependência de outros, sem ter a memória de que um dia viveu num palácio?
sabe? Ele estava vivendo em Lodebar, a dependência da casa de Maquir, a dependência de alguém fizesse alguma coisa para ele, porque era aleijado. Aleijado naquela época, né? A gente não vê diferença muito hoje, apesar de a gente ter hoje algumas maneiras de a pessoa, de adaptação, né? Até leis para isso. Isso é muito bom. Mas naquela época era rejeição total. Não podia andar não podia andar livremente. Não podiam ficar livremente andando na cidade, entrar em alguns locais. Não eram permitidos, porque era visto como uma pessoa que era rejeitado. Não tinha como aquela pessoa ser aceitável, porque ela tinha uma limitação. E eu fico me perguntando como é que estava Mefibosete, filho de Jonatas. Mas tem uma palavra de Deus para você que chegou até aqui agora, para você que está ouvindo essa mensagem. Existe uma palavra liberada da parte de Deus. O rei olhou para Ziba e disse assim: olha, manda trazê-lo. Manda ele vir, chama-o, traz-o aqui à minha presença. Deus, ele sempre tem uma solução. Deus sempre tem uma saída. Ainda que a gente não veja, mas ele apresenta, traga a minha presença. Olha, o rei vai mandar te chamar. Eu não sei se é no teu trabalho. Eu não sei se é na tua situação que você está vivendo, mas alguém vai se levantar ao teu favor. Alguém vai dizer: eu quero ela aqui, eu quero ele aqui. Porque alguém está mostrando as tuas dificuldades, as tuas limitações. Alguém está mostrando os teus defeitos. Alguém está dizendo: ele não pode porque ele já fez isso. Ela não pode porque ela tem essa limitação. Ele não pode porque tem isso, tem aquilo. Mas Deus não está olhando para as tuas limitações. Deus está dizendo: eu vejo o coração dela. Eu vejo a intenção dele. Eu sei o que ele tem dentro. E se eu fizer na vida dele, ele não vai agir dessa forma. Ele não vai fazer desse jeito. Mas ele vai me glorificar. Ele vai ajudar outras pessoas. Ele vai fazer outras pessoas também viverem algo novo. O testemunho dele, o testemunho dela vai impactar muitas pessoas. Eu vou fazer na vida dele e dela. Manda chamar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi, se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Ao que Davi clamou pelo seu nome: Mefibosete. E ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Mefibosete saiu lá da terra de Lodebar. Imagine, chegou carros, cavaleiro, carruagem, chegou um proclamador para dizer a ele a mensagem e dizer: olha, o rei Davi mandou te chamar. E é interessante porque depois a gente vai ver que a notícia de que Davi queria fazer benevolência não foi chegado a ele, não. A mensagem de que Davi queria prestar uma bondade, fazer algo bom pela vida dele, não foi chegada a ele, não. Porque quando Mefibosete fez declaração, dizendo assim, olha, e ele prontamente respondeu: eis aqui teu servo. Então Davi tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade. A intenção que Mefibosete apresenta é de medo. Ele teve medo. Olha, ninguém mais existia da casa de Saul, nenhum descendente. E segundo a tradição, todos da linhagem morriam. E Mefibosete prontamente diz: o que é que o rei quer fazer comigo? O que é que o rei quer? Me chamar à sua presença. Aí ele se prostra: eis aqui teu servo, com medo. Mas Davi mostra que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque mesmo com autoridade, mesmo liderando, governando com poder, ele também demonstrava misericórdia. Ele diz assim: olha, não temas,
porque eu te chamei aqui para te demonstrar bondade por amor a Jonatas. Teu pai, meu amigo, eu restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Quando Deus chega na vida de alguém, pode estar em Lodebar, pode estar esquecido, pode estar desprezado, pode até ser desintitulado. Pode até alguém ter dito assim, não vai mais se levantar, não vai mais chegar aqui, não vai mais conseguir, não vai mais alcançar. Mas Deus tem uma palavra liberada para a tua vida. Deus vai mandar te chamar e Ele vai mudar o cenário, aonde é de escassez, aonde é de limitação, aonde é que alguém está esquecido. O cenário pode ser de esquecimento, mas Deus está dizendo, eu não me esqueci de você. Eu não me esqueço de você. Olha, comer à mesa do rei todos os dias. Eu vou restituir todas as terras de Saul, pai de teu pai. Interessante. Isso aqui é poderoso, porque por mais que a pessoa esteja desprezada e até vivendo uma desonra, alguém se levanta para dizer assim, não, eu vou honrar, porque existia uma aliança entre Jonatas e Davi, Davi e Jonatas. Mas olha que passou anos, passou tempo. Quanto mais tempo passava, eu acredito que era mais comum para Mefibosete aceitar. Até mesmo porque o reinado de Davi tomou uma proporção muito grande. E agora ele não se via com autoridade. Ninguém ia servir a Mefibosete, ninguém ia seguir a Mefibosete. Mas Davi disse, você vai comer a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez referência e o declarou, o Senhor, ó Senhor, quem é este teu servo para que deres tua preciosa atenção? Eu sou como um cachorro morto. Veja como estava o emocional de Mefibosete. Veja como é que estava a situação mental. Ele olhou para ele e disse assim, eu não sirvo para nada. E o Senhor vem me dar atenção, vem querer mostrar bondade para comigo. Aí ele diz, eu sou como um cachorro morto, não valo nada. Mas imediatamente chamou Davi a Ziba, olha só, quem está em cima, agora vai para baixo. Servo de Saul e ordenou, dar ao filho do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos, olha só. Quem estava em cima agora foi para baixo. Quem não queria ver, agora vai ter que ver. Quem não queria aceitar, agora vai ter que aceitar. Porque agora quem estava por cima vai colocar-se para baixo. E não é ele que queria. O próprio Davi disse, agora você vai cultivar a terra com seus filhos e servos. Vê só, Ziba já tinha servos. Ziba era servo, mas quando foi colocado como supervisor, cuidador, responsável das terras de Saul, das coisas de Saul, Ziba agora tinha servos. Mas agora Davi está dizendo, você vai cultivar a terra com teus filhos e os teus servos, e colherás dos frutos para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Mas é interessante, porque Ziba não era alguém que devia ser levado e dado confiança. Ziba não era alguém, e a gente vê isso lá na frente, que Ziba, ele não reconhecia Davi como seu rei. Mas agora Davi estava colocando Ziba no seu devido lugar. Você é descendente, você não é servo. Você tem uma descendência.
E o teu pai, ele é o dono de tudo. Você não está simplesmente vivendo um momento em que vai continuar nessa até o fim da tua vida. Não, olha, deixa eu te dizer uma palavra profética de Deus para a tua vida. O teu fim, o teu estado final será melhor do que o teu começo. Porque o que você está agora, eu não sei, não faço ideia. Mas você pode estar dizendo: é o meu fim? Será que eu vou morrer assim? Será que eu vou ficar nisso aqui? Eu cheguei a este ponto e não estou vendo como sair disso, não estou vendo como ter uma melhora disso. E agora, como é que vai ser? Mas o teu final será melhor do que o teu começo. Porque quando Davi chega e diz assim: olha, vou restituir tudo que era de Saul, não era só o que era de Jonatas não, tá? Vou restituir, e essa palavra tem direção certa. Deus vai restituir a tua vida, o teu casamento que você está vendo chegando à ruína, os teus filhos que você está olhando e está dizendo: eu não planejei isso, eu não quero que meus filhos se percam no mundo das drogas, da prostituição, do álcool. Você que está dizendo: eu não quero perder o meu emprego, eu não quero perder aquilo que me traz sustento. Deus está falando para você, está dizendo pela sua palavra: não fique aterrorizado, com medo, porque Deus está se levantando para agir com bondade sobre a tua vida. Eu vou restituir, sabe? É tornar a trazer de volta aquilo que um dia foi. Restituir é dizer assim, alguém tirou, alguém chegou, mas eu vou colocar de volta no lugar. Receba essa palavra. Deus vai colocar as coisas no lugar na tua vida. Deus vai colocar o que está fora no lugar. E você vai ver a bondade de Deus na tua vida, como foi na vida de Mefibosete. Porque alguém está dizendo assim: não pode deixar ele chegar. Não pode deixar ele alcançar isso aqui. Alguém pode estar até botando o pé. Alguém pode até estar excluindo você. Alguém pode até estar dizendo assim: não, ela não pode chegar aqui nessa reunião. Ele não pode sentar nessa mesa aqui. Não, porque ele não tem condições, porque ele não pode, ele não tem nome, não tem descendência, ele não tem referência. Olha, ele está aleijado de ambos os pés. Mas o rei, ele se levantou e disse: manda chamá-lo. E Deus está fazendo isso neste momento. A tua vida não ficará do mesmo jeito. Você sentará à mesa com o rei. Você sentará à mesa todos os dias a comer com o rei. É isso que Deus faz. Aquele que está lá embaixo, ele coloca lá em cima. Aquele que está sendo humilhado, ele exalta. Aquele que está sendo excluído, ele diz: não, esse aqui não vai ser mais excluído, não vai ser mais rejeitado, não vai ser mais desacreditado. E quando alguém olhar para você, vai dizer assim: eu não acredito. É ele, é ela. Porque quando Deus faz assim, as pessoas ficam assustadas com o que Deus faz. E Deus vai fazer na tua vida. Olha, essa mensagem tem um propósito certo. Então, se inscreve nesse canal, ajuda, curte, comenta, compartilha essa mensagem. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família.